Bom, gente, vamos ao quarto dos meninos. O quarto dos meninos nós tivemos que adaptar bem ele, porque ele é um cômodo pequeno e a gente não tinha muita opção do que fazer. Novamente, quem pensou tudo fomos nós, junto com o pessoal da marcenaria, tá bom? Então, vamos para ele. Aqui tem a porta já do quarto, e aí assim que você entra, você tem esta visão. Nós tivemos que optar pela beliche, porque a gente não tem espaço aqui, então não tinha como colocar camas separadas. Essa beliche, nós compramos ela pronta, não foi feita pela marcenaria, nós compramos na Etna, ela pronta. Na verdade, ela é uma treliche, ela tem uma cama auxiliar embaixo, também, que tá aqui, ó, tem uma cama auxiliar embaixo, e aí tem os dois andares, né? Esse andar onde fica o Matheus e aqui é onde fica o Arthur. É um beliche alto, tá bom, gente? Não é um beliche baixo. A gente procurou alguns beliches mais baixinhos, porém o espaço aqui era muito pequenininho, então a gente optou por essa, que o espaço é maior, porém ela é mais alta. Então a gente colocou essa gradinha de proteção pro Arthur. Matheus não tem condição nenhuma de ficar em cima, porque ele se mexe muito, só se a gente colocasse alguma tela. Então, aqui em cima é o espaço do Arthur, ficam as coisinhas dele, os bichinhos que ele ama, ficam aqui. Nós queremos fazer algumas adaptações, por exemplo, esses colchões eram os colchões da cama deles da outra casa, só que eles não são colchões de beliche, eles são muito grandes, então a gente tá querendo trocar esses colchões por colchões menores, pra eles ficarem melhores aqui, tá? Então, essa é a beliche, o Arthur sobe por aqui pra beliche, tá? É bem alto e ele fica lá. Ele não gosta muito, assim, ele gosta porque ele gosta de ficar no cantinho dele, mas ele também não gosta muito, assim, ele não é tão fã, tá? Bom, aqui é a parte do Matheus, também tem os bichinhos dele que ele adora. E aqui a gente deixou alguns brinquedinhos, porque esses brinquedinhos eles estavam guardados nas caixas e eu quero ver se eles brincam mais com esses brinquedos, então a gente deixou aqui pra eles. Virando pro outro lado, nós temos a escrivaninha deles. Essa daqui foi feita pela marcenaria, tá? Foi pensada e planejada pela marcenaria. Então, nós optamos por fazer desse tamanho. Ela vai até a porta. E nós colocamos 2 cadeiras, que para cada um. Porém, a escrivaninha ainda não foi utilizada para o propósito. Nós até tentamos agora na quarentena adaptar para cá, mas não deu muito certo colocar a aula deles aqui. Então, a gente colocou provisoriamente, nós não queremos telas, televisores nos quartos, a gente não usa. Porém, a gente colocou o videogame que é no escritório, né, normalmente, a gente trouxe pra cá um dos videogames, e aí a gente trouxe esse monitor, que é um monitor de computador, pra ligar no videogame. Então, assim, provisoriamente, por conta da quarentena, o videogame está aqui. Então, enquanto um tá fazendo alguma coisa lá fora, o outro consegue jogar aqui. Ou então a gente está em reunião, à tarde, trabalhando, eles conseguem jogar aqui. Bom, aqui do lado nós temos algumas prateleiras, também feitas pela marcenaria, decorativas, onde a gente coloca as coisinhas deles. E aí nós temos os armários, nós temos 2 armários, um de cada lado, e eles são iguais. A disposição deles é igual. Esse é o armário do Arthur e esse é o armário do Matheus. Os dois vão até o teto, a gente tentou aproveitar o máximo e já foi um ganho, porque na outra casa eles só tinham um armarinho pequenininho para os dois, então aqui cada um tem o seu e eles ganharam bastante espaço com isso. Essa primeira porta do Arthur é a porta de espelho, nós temos lá em cima roupas de cama, toalhas, tudo que é deles fica aqui, então roupa de cama, toalhas deles ficam aqui. Aqui nós temos roupas, camisetas de time, que é o que mais tem aqui, ficam penduradas, e agasalhos. Aqui ficam os uniformes da escola e calças de moletom. E aí aqui nós temos as gavetas pequenininhas, então gavetas de cuecas e meias. Aqui nós temos camisetas e algumas calças também, tá? A gente coloca nessas colmeias. Então, aqui temos mais camisetas, shorts de times que consegue enrolar e deixar caber mais, né? Há mais alguns shorts que não dá pra enrolar em algumas calças. Na última gaveta, nós temos os pijamas,
Então, todos os pijaminhas ficam aqui. E aí, vamos para o outro lado. Esse é um lado só com prateleiras. Então, lá em cima nós temos edredom e coberta. Aqui alguns jogos. Nós não dividimos jogos de cada um. Tem jogo que, eu que ganhei, então fica aqui. Mas eles brincam com todos, né? Às vezes dá briga, mas eles brincam com todos. Então, aqui nós temos alguns jogos. Nessa caixinha de macaco nós temos brinquedos soltos. Aqui os cofrinhos. Aqui é todo o material da escola. Então, a gente teve que separar bastante espaço, como a escola está em casa, né? Então, a pasta de atividades, os cadernos e livros ficam todos aqui, que é mais fácil para ele pegar. Esses brinquedos e jogos estavam aqui, mas aí eu tive que adaptar para colocar as coisas da escola. E aqui nessa prateleira nós temos livros, então são os livros do Arthur. Aqui nós temos cadernos de desenho, enfim, algumas coisinhas. Aqui nós temos as coisinhas mais pessoais dele. E aqui embaixo, os tênis e chuteiras. E aqui tem uma bola que tem que ficar aqui dentro, porque é a regra do Arthur. Então, aqui nós temos os tênis dele. E assim fica esse armário. Agora, armário do Matheus. Mesma coisa, lá em cima ficam roupa de cama, toalhinhas, ficam ali. Aqui penduradas ficam também as camisetas de futebol, que também tem um monte, e agasalhos. Aqui embaixo tem os uniformes. Aqui é a mochila da natação, tem uns bonés ali no fundo. Ficam aqui, mesma coisa. Aqui ficam meias e cuecas. Aqui ficam camisetas, eu não tinha mais colmeia, então eu coloquei assim mesmo, eu dobrei. Então, aqui nós temos as camisetas e no meio os shorts. Nessa outra gaveta nós temos calças e algumas camisetas que não couberam na de cima. E aqui calças. E na última gaveta também os pijamas. Confesso pra vocês que é dificílimo manter este armário organizado assim, porque Matheus é bem bagunceiro. Mas tudo bem, a gente vai ensinando aos poucos, né? Essa parte daqui, aqui, assim como o do Arthur, está organizado da mesma forma. Então, lá em cima nós temos edredom e aqui tem alguns jogos também que não coube nessas outras prateleiras. Aqui nós temos também jogos e brinquedos. Da mesma forma, a caixa do macaco com brinquedos soltos. Aqui temos máscaras, Matheus tem bastante brinquedo, então aqui, ó, tem uma caixa de brinquedos miúdos, brinquedos pequenos. Aqui nós temos as cartas Pokémon dele, que ele ama, perfume indispensável. Aqui nós temos os livros, mas é livro de história, não é de escola, livros. Aqui nós temos cadernos de desenho. Matheus não é ainda muito chegado em desenhar, mas ele tem aqui. Aqui nós temos material da escola, então as pastas, os livros, aí aqui o que a gente tem que ir imprimindo para fazer as atividades, o estojo dele e o martelo, que é um trambolho, e ele ama. E aqui embaixo também os tênis dele, que ficam ao alcance aqui. Bom, aqui eles têm uma janela que ilumina bem o quarto e que faz uma ventilação potente, então quando ela tá aberta, é onde mais circula ventilação aqui. E aqui eles têm uma coruja luminária, ela é grande, então a gente não achou um espacinho pra ela, então ela fica aqui. O piso do quarto deles é um vinílico, tá? É um piso vinílico, ele é meio emborrachado, não é tão fácil de limpar, tá? Dá um trabalhinho, tem que fazer uma manutenção frequente, não deixar a coisa acumular pra não grudar. E quando lavar mesmo, digamos assim, não pode lavar, mas eu passo a buchinha com detergente neutro e água pra tirar as manchinhas que ficam, que vão se acumulando. Então, é um piso que exige um cuidado constante. A iluminação, a gente pensou em deixar um quarto bem iluminado. Como aqui tem gesso, a gente conseguiu fazer um jogo de iluminação. Então, aqui, o interruptor é aqui, né? Devia ser aqui, mas já veio aqui. Enfim, mas aí nós colocamos uma iluminação bem em cima da escrivaninha, uma central com 3 pontos de luz,
uma aqui entre os armários e uma aqui em cima. Então, ficam assim. Quando a gente acende só a primeira, acende a escrivaninha e o armário. Quando a gente acende a segunda, é a geral. E quando a gente acende a terceira, acende essa daqui. Então, com as 3 acesas fica assim, o quarto fica bem iluminado e a gente gosta bastante dessa disposição. E pra finalizar, o must do quarto deles é essa parede. Nós pintamos o quarto deles de cinza, que é o mesmo tom de cinza do apartamento. E essa parede e essa, nós colocamos um tom de azul. Aqui a gente pensou em colocar um adesivo, alguma coisa. A gente tá testando algumas coisas, mas ainda não decidimos. E aqui já era vontade, meu marido deu a ideia de fazer essa parede de escalada. Então ela serve tanto para decoração quanto para brincadeira. Aqui tem uma falha, não liguem, tá? Mas se eu fosse esperar para gravar esse tour, simplesmente por conta disso aqui eu não ia gravar. Pra colocar, meu marido, olha, penou para colocar esses suportes aí de escalada. E, enfim, a gente comprou esses coloridos e teve que colocar um por um. E pra colocar o suporte dele, pra que ele aguentasse, foi bem difícil, mas enfim, deu certo. Os meninos adoram, eles sobem bastante aqui, eles sobem e já caem pra lá. Então, foi uma ideia do meu marido que eu adorei e os meninos adoram também. Por isso que tem essa iluminação voltada direto pra ela, pra dar um destaque na parede. Então, eu gosto bastante dessa parede aqui. Aqui na porta nós temos o único detalhe que é um ímã, porque como eu falei, aqui tem como essa janela tem muita circulação de ar, é o lugar que mais circula ar. Se esquece a porta aberta com a janela aberta, a porta bate na certa, então a gente colocou esse ímã, e aí tem uma plaquinha de ímã ali que prende a porta, e aí ela não bate. E é isso, gente, esse é o quartinho dos meninos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau!